Momento Clínica da Alma. Clínica da Alma. Clínica da Alma. Estamos gratos de novo, voltamos nesse momento Clínica da Alma, e Deus me deu um toque agora de uma mensagem que Ele quer falar com você. Fobia no seu coração. Fobia no seu coração. Foi que Deus me iluminou. Estamos, graças a Deus, a pastora Conceição chegou, uma companheira, esposa, e nós estamos nesse grande momento. Eu quero convidar você, nesse exato momento, para nós refletirmos na palavra de Deus. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24, os versículos em um em diante. Tem alguma Bíblia, Deocrésio, aí? Mateus capítulo 24. Obrigado, Deocrésio. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse exato momento. Deus tem uma mensagem profética para você, O tema da mensagem Clínica da Alma é fobia no coração. Por favor, pega a sua Bíblia nesse exato momento. Deus quer falar contigo de uma forma poderosa. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículos de 1 em diante, que nos tem uma mensagem profética e revelática do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu coração. Talvez você tenha dito: pastor Fernando, eu estou pensando em abandonar tudo, deixar tudo para lá. Já não aguento mais, já não suporto tanta prova. Nós estamos passando por um momento de crise no Brasil e no mundo inteiro com o Covid-19. E as portas estão fechadas. Mas, por favor, não perca a sua esperança. Deus tem uma mensagem para você. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de vitória, e com certeza você é um vencedor e uma vencedora. Abra sua Bíblia nesse exato momento. Quero dizer para você que é o programa da Altemisa Cetesa, Seminário de Teologia Sul-Americanos, na Rádio Ômega. E esse momento é o momento Clínica da Alma. Mateus capítulo 24, o versículo de número 1. Antes o tema, ou melhor, o título diz: o sermão profético, o princípio de dores. A palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos diz as seguintes expressões. Capítulo 24, versículo 1 diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 1. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda, da sua vinda e do fim do mundo. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Versículo 9. Versículo 9. Então vos hão de entregar. Oh, aleluia. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não, você não entendeu. Versículo 12 de novo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero, na noite desse dia de terça-feira, nesse momento Clínica da Alma, trazer essa reflexão com o tema fobia no coração. Nós estamos vivendo os momentos críticos sobre a face da terra, aonde na teologia bíblica nós falamos que isso é o princípio de dores. Jesus Cristo ensinou em uma visão escatológica, ou melhor, futurística. Ele, na época dele, discipulando seus discípulos, ele ensinava aos seus discípulos tudo o que haveria de acontecer no final, ou nos finais dos tempos, é verdade? Ou no final do tempo. Eu não quero explicar teologicamente isso, porque não compete nós falarmos sobre finais dos tempos ou final do tempo. Há texto bíblico argumentativo para explicar tudo isso. Mas o que eu quero afirmar-me aqui é que a Bíblia Sagrada, os ensinamentos de Jesus, ele nos revelava o que haveria de acontecer no final do tempo, ou no nosso tempo que estamos vivendo, ou no tempo futuro que haverá de vir após esse que nós estamos vivendo, esse tempo chamado tempo presente. Quando Jesus falou há séculos atrás, tudo isso está se cumprindo hoje e gerando medo aqui no Brasil, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, na Antártica, enfim, todos os continentes do mundo, aonde há pessoas, população, está todo mundo atemorizado, está todo mundo assustado com o coronavírus ou o Covid-19, que está de uma forma assustadora, matando tanta gente, tirando vida de tanta gente. Mas tudo isso foi previsto pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus já estava prevendo que toda essa situação haveria de acontecer na face da terra.
quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículos em diante, né? Os versículos de número 1 em diante, versículo de 1 em diante, Jesus já estava falando que as pragas, né, haveria de sobrevir sobre a face da terra. Mas não é somente as pragas que haveria de vir sobre a face da terra. Jesus falou também, ele estava prevendo os maremotos. Mas o que é os maremotos? Os maremotos, digamos, são as placas tectônicas, né? Ou as placas, ou a crosta marítima nas águas, elas se movendo milímetros por ano, né? E causando, às vezes, digamos, maremotos, onde as águas, na sua força, invadem cidades, matando pessoas. Então, maremoto é isso. Maremoto, na verdade, tá certo? É um terremoto dentro do mar, onde que faz as ondas do mar matar tanta gente, e que se dá o nome dessa manifestação da natureza de um tsunami, como foi falado ali na Indonésia, aquele fato que aconteceu nesse país, onde ceifou vidas. Mas nós temos também que Jesus falou, né, sobre os terremotos. Nós estamos vendo tantos terremotos acontecendo diariamente em países vizinhos aqui na América, como na Ásia, na África, e que está abalando também alguns estados ou cidades do Brasil. Nós estamos vendo também os vulcões entrando em erupção constantemente, de uma forma tão alarmante como nunca se viu. Então a terra está gemendo. O apóstolo São Paulo falou que a terra ela geme com dores, como fosse dores de parto, né? Então a terra está gemendo, a natureza está se manifestando, mediante tantas coisas que estão acontecendo. A camada de ozônio está se rompendo, o sol está entrando com mais força, queimando a pele dos seres humanos. Gerando câncer de pele, gerando, digamos, falta de fôlego, né? E tantas outras consequências que o calor excessivo ele vem a trazer. Jesus também falou sobre, além das pestes, ele também falou da traição, que haveria de os homens trair-se uns aos outros e entregar aos tribunais. Oh, irmãos, é tão difícil. A pior coisa que se tem é saber que a gente gosta daquela pessoa, que aquela pessoa é nosso amigo e ele está entregando a gente aos tribunais de justiça, ou melhor, aos fóruns, para sermos julgados e condenados. Mas Jesus já estava prevendo isso. Olha, é forte. Haveríamos de trair-se uns aos outros. Eu e a pastora Conceição estávamos em casa hoje, né, assistindo um repórter, como todos os dias. Nós vamos comer e assistimos o repórter, né, da Record, da Globo, SBT, e está falando da morte daquela criança, né? A mãe, né, presenciava o esposo dela, um vereador chamado Jairinho, aonde a polícia diz que a polícia e os promotores de justiça acusam o vereador de espancar aquela criança, que eu esqueci até o nome dele, né? Henry, a criança Henry. Então o vereador Jairinho, isso é uma acusação da promotoria, não é minha, tá? A justiça que é responsável por isso, diz que o garoto Henry apanhava diretamente do padrasto. Mas o que eu acho interessante é que a mãe sabia. A mãe sabia que o filho apanhava todos os dias do padrasto, ao ponto de morrer espancado. Tinha 23, né, na pastora Conceição? 23 marcas de espancamento em lugares diferentes. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o cumprimento da palavra de Deus. Uma mãe traiu o próprio filho. Uma criança traiu o amor, a afetividade de uma criança só para ficar com um esposo
que não era nem pai da criança, simplesmente ele era o padrasto daquela criança. Ela viu o padrasto bater, espancar a criança e até a morte. E eu dizendo para minha esposa, pastora Conceição, que até que ponto o ser humano está chegando, até que ponto a mãe que ama um filho, deixar um filho ser espancado até a morte, como Henry foi espancado, e ainda a mãe dessa criança mandou, digamos, a patroa mentir, a babá, né? Perdão, a babá mentir dizendo que nunca viu nada, que a criança que ela não viu a criança sendo espancada. Mas a babá automaticamente sensível à violência que a criança sofreu, a babá entregou a própria mãe, a patroa dela. E dizendo que a mãe estava mentindo, mandou ela mentir, que nunca viu nenhum maltrato ou maus tratos àquela criança. Então a Bíblia diz que no final dos tempos até o amor de muitos esfriariam. As mães perderam, Dioclésio, a afetividade pelos filhos, pelas filhas. Outros casos bárbaros de filhos que mataram o pai e mãe de paulada na cabeça, os pais dormindo na cama. Realmente o cumprimento da Bíblia, o que Jesus falou na revelação profética está se cumprindo. O mundo está um caos, saindo agora dos sinais bíblicos. A outra coisa, voltando ainda, a Bíblia diz que haveríamos de trair uns aos outros. Nós vemos pastores traindo outros pastores para tomar a igreja do outro, para tomar a ovelha do outro. Tinha uma Assembleia de Deus, hoje é Assembleia de Deus não sei de que, Batista, de Batista sei de que, até as religiões, os pastores, os líderes estão traindo-se uns aos outros. A Bíblia diz, nos finais dos tempos haverão de trair uns aos outros. É o cumprimento da palavra de Deus que Jesus revelou. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, a coisa tá séria. Tá difícil para confiar numa mãe, confiar no pai, confiar nos filhos, que esses agentes vivem dentro do nosso próprio lar. O que dizer daquela cantora e pastora lá do Rio de Janeiro, que é acusada de ter matado o esposo dela, Frode Lins? O marido todo dia com ela, amor, beijo, carinho, sexo, nunca imaginou que ela e os filhos estavam planejando matar ele com tiros. Nós estamos dentro da nossa casa, confiamos naquelas pessoas que estão mais perto da gente. E quando nós mesmos pensamos aquelas pessoas que estão nos traindo, a gente vai confiar em mais quem? Se não for no nosso pai, na nossa mãe, nossa esposa, nosso esposo. Aí Jesus Cristo falou, no final dos tempos haverão de trair uns aos outros. Não se assuste. Por que você vai ficar com medo, assustado, se Jesus já instruiu tudo isso? Aí é onde é que eu quero entrar nessa mensagem. Fobia. Tem gente que está com medo de tudo. Tem mulher que tem medo de marido, tem marido que tem medo de mulher, tem filhos que tem medo de pais, tem pais que tem medo de filho. O mundo entrou num caos completo. Nós estamos estudando o curso de Direito na Faculdade de Santa Helena e na disciplina Introdução ao Direito. O nosso professor, que se chama Alves, eu perguntei para ele, professor, tem área para trabalhar? A área de Direito Criminal é boa? Porque eu quero me especializar em Direito Criminal. Será que dá dinheiro? Tem área, tem campo para trabalhar no Direito Criminal? O meu professor é mestre em Direito pela universidade. Ele dizia para mim mesmo assim, professor Fernando, aqui o senhor é aluno do curso de Direito. E eu quero dizer para o senhor, como especialista em Direito, que a área do Direito Criminal é a área que mais dá dinheiro. Aí eu perguntei para ele por quê. Aí ele disse, porque o homem é um animal assassino. O homem todo dia pensa em matar. E se pisar no pé dele, ele já quer dar uma tapa, e quer furar de faca e quer matar. Por isso que todo dia advogado criminalista, ele tem alguém para defender e tem dinheiro para ganhar. Até para soltar uma pessoa do presídio, ele já ganha 10 mil de cara.
porque o homem é um animal. Nós estamos vivendo um mundo de crise, um mundo de guerra. Na nossa aula, no nosso seminário teológico, eu explico o seguinte: nós estamos dando ciências políticas para os nossos bacharéis em teologia. E eu digo o seguinte: nós estamos em uma guerra. Guerra de ideologias de partidos políticos, guerra de ideologias em escola, guerra de ideologias dentro da família. São tantas guerras e essas guerras estão causando fobia. A fome, a desgraça, a miséria, o que é o cumprimento da palavra de Deus, o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 24, está gerando no coração das pessoas uma insegurança, um medo. As pessoas estão assustadas a um ponto. Tem pessoas que têm fobia. Você sabe o que é fobia? Fobia é um medo exagerado, um medo além da conta. Tem pessoas que têm medo até de sair de casa. Tem pessoas que têm medo dos seus semelhantes. Tem pessoas que têm medo dos seus familiares. Tem pessoas que estão com medo do professor na sala de aula. O professor está com medo do aluno. Nós estamos vivendo em um mundo de caos completo. Mas sabe o que eu acho interessante de tudo isso? É que Jesus ele já tinha preparado os seus discípulos, instruindo, ensinando, doutrinando. E ao mesmo tempo Jesus sabia que as instruções discipular dele haveria de chegar aos nossos tempos. Eu quero dizer algo para você. Quem ler, ele não se assusta com o que está acontecendo. Quem estuda a palavra de Deus, seja no culto de doutrina com o seu pastor, ou numa escola bíblica dominical, ou numa faculdade ou seminário teológico, que vão estudar a palavra de Deus nessas instituições, ou individualmente, quem estuda a palavra, quem lê a palavra, não se assusta, porque sabe que tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Não é motivo você ter fobia ou ter um medo exagerado, achar que todo mundo vai lhe matar, vai lhe destruir. Não, Deus quer te trazer uma regulação psicológica. Deus, ele quer, retirar esse medo de dentro de você. O apóstolo Paulo falou que o Espírito Santo que habita em nós, ele não é um espírito de medo, mas um espírito de coragem, um espírito de valentia, um espírito que nos orienta. Eu quero dizer para você, o medo bateu a porta de muita gente por aí. Mas aqueles que leem a palavra, ou leem a palavra do Senhor, eles são pessoas que confiam. Eles sabem que os projetos do Senhor, os planos do Deus Todo-Poderoso, inserido na Bíblia Sagrada, vão se cumprir. E sabe que às vezes a gente fica meio encucado, fica se perguntando, mas pastor Fernando, eu tenho medo de pegar o Covid-19, tenho medo de ir para o hospital, tenho medo que o meu pai, minha mãe, meu filho, eu tenho medo que essa praga que foi assim falado lá no livro ou no Evangelho de Mateus chegue até nós, porque já morreu famosos, morreu Lázaro, cantor Lázaro famoso, morreu também a cantora Fabiana Anastácia, morreu também famosos agora, como o cantor Aguinaldo Timóteo. Tem gente morrendo famosos e tem dinheiro para pagar os melhores hospitais. Quem dera eu que não tenho dinheiro, minha irmã, meu irmão. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua confiança tem que estar em Cristo Jesus. Aqueles que estão guardados em Cristo Jesus, ainda que a morte ceife, o seu corpo, mas a sua alma, ela vai descansar eternamente com Deus. A nossa pátria não é deste mundo, a nossa vida não é desta terra. Nós fomos chamados para viver uma pátria, celestial. A cantora Anastácia, ela morreu, foi permissão de Deus, porque chegou o tempo dela. Chegou o tempo dela de cantar na terra e começar a cantar nos céus. Você acha que Deus não teria poder para evitar que um simples vírus mortal pegasse ela? Sim, Deus tinha poder para fazer isso.
Deus tinha o poder de evitar que a cantora Fabiana Anastácia não morresse. Deus tem poder de ter evitado que o cantor, o irmão Lázaro, não morresse. Deus tinha esse poder. Mas por que Deus não fez? Porque chegou o tempo deles na terra. Mas eu quero dizer algo para você: o seu tempo não chegou. Se você ainda está vivo, se você ainda está viva, é porque Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um objetivo para a tua vida. Quem falou para você que o seu tempo chegou? Não. Se o seu tempo não chegou sobre esta terra de morrer, você tem que se alegrar. Quando você vai dormir e se acorda no outro dia, e se acorda abrindo seus dois olhos, respirando o fôlego da vida, é um sinal que Deus ainda te ama. É um sinal que Deus ainda tem muita coisa para fazer contigo na terra. É um sinal que Deus ainda tem muitas coisas brilhantes para executar sobre a tua vida. Por que você vai parar? Por que você vai ficar dentro de casa? Tem tanta gente por aí dentro de casa, né? Assustado, com medo, com tanta fobia. Não, senhor, não, senhora. Não chegou o tempo de Deus na tua vida. Não chegou o tempo de você morrer. Não chegou o tempo, digamos, de você baixar as armas. Deus não determinou a morte para você. Você pode dizer: pastor Fernando, eu estou doente. Estou pensando que eu vou morrer. Você pode estar do outro lado, escutando o programa da Altemisa, o Espaço Clínica da Alma, através das ondas sonoras da Rádio Ômega. E você está dizendo: pastor, eu não tenho mais jeito para mim. Eu vou morrer, estou com um tempo determinado de morte e não tem mais jeito. Eu quero dizer algo para você da parte de Deus. Acalma o teu coração. Sossega o teu coração, minha filha. Sossega o teu coração, meu filho. A morte só chega para aqueles que Deus permite. Se você não morreu, olha, levanta as duas mãos para os céus, glorifica a Deus, agradece ao Senhor, Vamos colocar uma música especial e eu quero dizer algo para você. O que você tem que fazer, sabe o que é? Sair de dentro da tua casa. Joga essa fobia bem para longe. Porque crente que lê a Bíblia não se apavora, não. Pega essa fobia, joga para longe. Sai da tua casa, pega a Bíblia. Vai para a igreja louvar o Senhor à noite, de dia, se permitindo os protocolos do governo do estado ou do seu estado aí. Vai uma praia, vai viver a vida, vai ver o mar que Deus criou. Vá a um zoológico ver os animais. Vá a um shopping. Sabe por quê? Porque você está vivo. Você tem vida. Quantas pessoas eu visitei com fobia. E outros às vezes pior, em estado de depressão, não queria sair de dentro de casa. Assustada, e diz: eu não quero saber de nada. Se eu sair eu vou morrer. Se eu sair eu vou pegar uma praga. Se eu sair alguém vai me matar. Irmão, irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Não tenha medo. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Melhor você cair na mão de Deus. Porque na mão de Deus há misericórdia, na mão de Deus há amor, na mão de Deus tem proteção, na mão de Deus a morte se torna para você uma vida eterna. Mas se você automaticamente estiver com medo de um vírus, com medo, digamos, de homens, com medo de Satanás, você não vai viver a sua vida. Tem gente com medo de tudo, de todos. Pior, tem gente que tem medo de sexta-feira 13, tem medo de gato preto, medo de passar por debaixo de escada. Tem gente que tem medo, digamos, de colocar um pé de café, tem medo de pé de café, digamos, dentro do terraço de casa. Tem gente que tem medo de tudo. Mas eu quero dizer para você, você é mais do que um vencedor.
Quando você passa a acreditar que Deus está contigo no curso da história, é só vitória. Tem um hino aí, Deoclésio, a gente soltar. Quando a gente acredita que Deus está no curso da história, nós somos mais do que vencedores. Fobia para longe. Vamos escutar esse hino. Uma reflexão para você nesse exato momento, momento Clínica da Alma. Acalma o teu coração, Deus está contigo. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Não deixe o medo abafar a unção e a glória de Deus que está na tua vida. Escuta esse hino. Daqui a pouco eu e a pastora Conceição vamos orar por ti depois desse hino. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Acalma teu coração. No momento desse medo, dessa fobia exagerada, acalma o teu coração. Deus está no controle da história. Deus está contigo. A pastora Conceição, ela tem uma palavra para você. E logo após essa palavra, nós vamos orar por ti. Nessa aflição que você está, nesse medo que pensa que vai se acabar tudo na sua vida. Pastora Conceição. Amém. Uma boa noite de salvação a todos, amém. A paz seja contigo. Aqueles que estão ouvindo, não importa a distância, mas o que importa é que Deus nessa noite nos trouxe aqui para deixar algo para você. Eu quero deixar um versículo bem conhecido que se encontra em Jó 42 e versículo 2. 1 e 2. Eu sei que os teus pensamentos não podem serem confundidos. Eu bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos podem ser confundidos.
Então que nessa noite, os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos, tudo aquilo que você colocou no altar de Deus, descansa. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o vendaval. O que importa é que o dono da promessa está contigo. Aonde quer que você vá, aonde você esteja, aonde você se posicionar. Te lembra, quando a gente se posiciona na presença de Deus, Ele completa a obra que falta. Sempre a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então faça como Jó. Creia em Deus, acredite no que Ele prometeu para você. Aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele falou, que um dia iria cumprir. As promessas de Deus são infalíveis. Elas não têm tempo para prescrever. Não. A lei do homem, sim. A lei de Deus, não. Porque o determinador é Ele mesmo. É Ele que coloca validade em algo. Cada algo que Ele coloca na sua vida, ou na minha, é validado dentro do tempo dEle. O seu tempo não é o meu tempo. Muitas vezes questionamos a Deus. É normal. Como seres humanos. Mas te lembra, o homem te confunde, o homem te envergonha, o homem te humilha, mas os pensamentos de Deus jamais serão confundidos. Ele está aqui agora, nesse exato momento, nesse estúdio da Rádio Ômega, e aonde você está também aí na sua casa, ou no hospital, ou até mesmo em um velório, ou talvez dentro de um presídio, ou em uma sarjeta, ou em algum lugar, em um quarto fechado, ou agora em uma emergência de uma UPA esperando uma consulta, ou talvez até esperando a última palavra do médico. Mas te lembra que os pensamentos de Deus e as promessas que Ele fez a você jamais vão perder a validade. Confia nele, espera, porque no tempo certo, tudo que Ele prometeu irá acontecer. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Nós que devemos reconhecer o homem que somos, pequeno. A nossa pequenez é a dependência e a necessidade que temos cada dia, cada minuto, cada segundo em nossas vidas. Confia nele e espera. E vai ver a vitória chegar ao modo dele. Muitos poderão até ficar confusos ou confundidos, mas o Senhor vai estar te alertando e te lembrando naquele momento: sou eu que estou cumprindo a minha promessa na tua vida. Amém? Amém. Eu digo para vocês, Deus está o medo, a fobia é uma experiência. Nunca esqueça disso. A fobia, o medo exagerado, é uma experiência. Deus está transformando esse medo em uma experiência de vitória. Você vai aconselhar muita gente. Passe por isto, passe por esse momento. Tu não estás só, terra. Deus está permitindo você passar para entender os outros. Ei, para encerrar, minha pastora Conceição vai orar por você. Nós juntos vamos orar. Quero lhe dizer, é preciso você passar por este momento. É preciso você passar por essa experiência de uma fobia, do medo exagerado. Quem disse que você vai morrer nessa situação? Quem disse que você vai morrer dentro da tua casa?
Quem diz que você vai morrer enclausulado dentro de você mesmo ou mesma? O meu Deus não é covarde para te abandonar, não, senhor, não, senhora. Ele não vai te deixar. Ele vai segurar na tua mão forte, porque você vai ter que aprender a passar por esse momento, A vida é feita de lições. A vida é feita de lições. E a vida é uma escola. Deus está permitindo você passar por isto. Você não está só. Você não está só. Deus está te levantando agora. Como um grande guerreiro, uma grande guerreira. Tu vais aconselhar tanta gente. E muita gente vai se levantar com teu testemunho. Assim diz o Senhor. É preciso você passar por isso. E foi preciso você ter passado lá no passado para você saber o que está dizendo hoje. Eu dizer hoje. Acalma o teu coração. Sossega. Em nome de Jesus. Vamos orar, pastora Conceição, com a senhora. Nessa fobia, oremos. Justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Espírito Santo de Deus, aquele que tem autoridade e poder, estamos aqui nesse momento único que não voltará mais, intercedendo por aqueles que estão ouvindo. Não esteja eles preocupados a ponto de perder o equilíbrio, que o desespero não venha tomar conta deles, mas que o Espírito de renovo, o Espírito de restauração, o Espírito de libertação, ele entre nos lares agora e venha trazer a paz, e venha trazer a harmonia, e venha quebrar agora todas as cadeias do inferno. Que nenhum mal chegará à sua tenda, diz o Senhor na sua palavra. Que conforte os corações que estão agora nesse momento dependendo de uma palavra. Foi assim que aquela mulher disse: basta uma palavra. E a tua palavra é verdade. E a tua palavra, ela entra como flecha, que ela entre como espada, que ela entre como fogo. Quantos perderam seus entes queridos? E muitos estão desconsolados, com medo, frustrados, decepcionados. Fizeram seus planos, mas a tua palavra diz que há um tempo determinado para tudo. Que o homem faz plano, mas é o Senhor Deus que aprova. Se até o momento você está vivo, está respirando, pode louvar, pode glorificar, pode adorar, agradeça. Ainda é tempo de louvar, ainda é tempo de adorar, ainda é tempo de clamar. Deus está esperando os verdadeiros adoradores descer, se humilhar, clamar, buscar, se arrepender dos seus maus costumes, dos seus erros, dos seus pecados, das suas fraquezas. Que o Senhor venha fluir com o seu Espírito, como fez com aqueles ossos que estavam ali naquele vale.
E quando deu a ordem ao profeta para que aqueles ossos se juntassem, osso a osso, e fosse criando carne, nervo, articulações e as demais coisas, e o respirar, o sopro de vida, foi o Senhor que deu. Então que nessa noite, mesmo que você esteja como um vale de ossos secos, o Senhor diz: espera o sopro de Deus, espera o sopro de renovo, o sopro de restauração, de libertação. Ele quer te usar. Ainda é terra que está na terra e tem um compromisso com Deus. Te reergue, te anima, enfrenta, avança, levanta, não olha para trás. Se a palavra está dentro de ti, persevera, persevera, e assim serás como Estevão, foi apedrejado por amor ao nosso Deus. A mesma coisa é você, sou eu, somos nós que estamos aqui, fazendo a vontade dele, e ao tempo certo a tua coroa vai chegar. Ele vai te galardoar. Receba nessa noite a unção do sopro do Espírito de Deus e receba a vida em nome do teu Filho Jesus. Amém. Finalizamos Clínica da Alma, né? Sucesso para vocês. Ficamos no programa aqui da rádio. Amém. E vai para o YouTube, tá bom? Facebook, Instagram e para os grupos de Zap. Um abraço do pastor Fernando.